a quinta função do livro na vida da criança, que é uma função social e política. Eu falei, mas Edna, falar sobre função social e política na vida da criança? Quando a gente fala isso, a gente está falando daquilo que vem dos pais para a criança. E olha só, quando eu falo da função social e política, eu estou falando que a história, enquanto você lê a história vai denunciar aquilo que está errado para a criança. Mas também a história vai trazer aquilo que é justo, aquilo que é certo, ou seja, a história não só vai trazer uma transformação, como trouxe na função da catarse, mas a história vai colocar o sujeito que está ouvindo a história, a criança que está ouvindo a história, como alguém, como uma mentalidade de alguém que pode transformar a realidade que ele está, ou a própria história. Quer ver um exemplo? A criança leu lá uma história, por exemplo, a história Birosca Quer Fugir de Casa. É uma história, foi meu primeiro livro, né? Algumas pessoas que estão aqui, eu já vi alguém que conhece essa história, que já usou a história na escola. E na live da segunda-feira, na live com Kaiser, uma mãe deixou lá uma mensagem que eu fiquei muito feliz com a mensagem que ela deixou. Ela disse assim: Edna, meu filho, ele aprendeu a ler com essa história, o Birosca Quer Fugir de Casa. Obrigada por abrir uma janela de conhecimento na vida de muitas crianças. Eu fiquei muito emocionada, porque eu recebo muito esses retornos. Mas esse foi num dia especial, num dia marcante. E a gente sabe, como eu sempre digo, quanto maior a emoção, maior a lembrança. Então eu não esqueci dessa mamãe. O exemplo que eu quero dizer para você, né? Um pai entrou em contato comigo, a escola adotou essa história, esse livro, né? Birosca Quer Fugir de Casa, e ele não estava conseguindo encontrar e entrou em contato comigo e eu enviei o livro para ele. Eu sempre faço isso, tá? Não tem dificuldade nenhuma. Agora a gente tem o site, está muito mais fácil para você adquirir os livros. Mas esse pai, ele tinha a função de ler o livro para a criança. E ele leu a história para a criança e depois ele mandou a mensagem para mim. Que a criança era um menino e que o menino agora, eu tinha um mascote, né? E algumas pessoas podem adquirir o mascote quando eu tenho disponível. E o pai adquiriu o mascote também, adquiriu o livro com o mascote. E o livro, a criança todas as noites agora queria que o pai relesse a história e ele dormia com o livro e com o mascote. E essa criança começou a fazer uma coisa interessante. Depois que esse livro causou uma transformação nessa criança, ele começou a fazer uma coisa interessante. Todos os dias agora, o pai mandou essa mensagem para mim. Todos os dias a criança arrumava o quarto e não deixava mais livros no quarto, porque ele disse o seguinte: pai, vai que o Birosca quer fugir da casa por causa do lixo. Lendo a história você vai entender bem. O livro não só causou uma transformação na vida dessa criança, mas colocou essa criança como um sujeito de transformação no ambiente em que ele vive. E é esse o objetivo dessa função social e política na vida da criança. É mudar a realidade, não só da casa onde ele vive, mas da comunidade onde ele vive. Olha só como isso é lindo na vida da criança.